uma tradição a gente chancelar alguns projetos que têm muito impacto na sociedade, né? E hoje nós vamos iniciar apresentando um projeto que é nacional, um projeto muito interessante, muito bacana, me chamou muita atenção, que é o projeto da Poda. Eles são uma startup que busca promover a valorização dos resíduos arbóreos da poda urbana. A missão deles é encontrar os melhores usos para a madeira por meio do design e criar uma relação mais empática com a natureza nas cidades. É uma iniciativa dos alunos e mestres doutores da USP de São Paulo em arquitetura e design. Já receberam, inclusive, os prêmios internacionais da What Design Can Do. Bom, eu vou deixar eles falarem mais sobre o próprio projeto. Por favor, da Poda, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela, a gente estou aqui com o Felipe, representando da Poda. Nós somos uma startup que nasceu na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, dentro de um grupo de pesquisa. E, além de nós dois, temos mais 2 integrantes, que são o Thiago e o Caio. A cobertura vegetal de São Paulo, ela... invariavelmente, todo mundo, de certa forma, gosta da natureza, assim. Ninguém reclama de árvore num contexto geral. Mas quando traz isso para as cidades, as pessoas, elas... individualmente, às vezes, têm problemas, porque não entendem que o tecido vegetal ele também precisa de manutenção. Então, o verde é muito bom, ter cobertura vegetal é ótimo, mas também precisa de trabalho. Isso é natural, porque a gente não está no meio natural, a gente não está em uma reserva, assim, onde as árvores podem cair e tem um ciclo natural delas. A gente precisa garantir que elas estejam em conformidade com o dia a dia da cidade, que elas não impossibilitem o cotidiano das pessoas, não atrapalhem ruas, calçadas, não caiam dentro das casas e tudo isso. Então, quando a gente para analisar essa questão urbana, a gente percebe que isso se torna um problema, porque as pessoas elas têm uma certa rejeição. Mas, mais do que isso, a gente vê também um potencial, porque toda essa manutenção que é necessária e é normal das árvores na cidade, elas geram uma enorme quantidade de resíduo, né? Eu acho que você pode passar, Felipe, por favor. Então, aqui a gente tem alguns dados da quantidade de podas que são feitas na cidade de São Paulo anualmente. E aí vocês podem ver algumas imagens, se eu não me engano, elas são imagens de podas sendo realizadas na cidade universitária, aqui no Butantã. Essa árvore que eles estão cortando aí no meio é a tipuana, que é uma espécie exótica, mas muito comum no paisagismo, na arborização de São Paulo e também da cidade universitária. Pode passar. E aqui a gente tem um dos nossos dados principais, que anualmente mais de aproximadamente 50 mil toneladas de resíduo arbóreo são gerados a partir da manutenção dessas árvores na cidade. Então, é uma quantidade absurda de matéria-prima que poderia ter um destino muito bom, muito valoroso, mas que, no geral, acaba tendo um destino secundário, assim, é tratada como lixo, na maior parte das vezes, né? Pode passar, Felipe. Bom dia. Então, das destinações mais frequentes que nós temos no Brasil, e até na própria cidade de São Paulo, que apesar de ser uma cidade com muita arrecadação, não tem uma cobertura e um uso pleno, né, da madeira de poda. Muito do montante de podas e árvores suprimidas, né, cortadas em função de risco, são destinadas à compostagem, principalmente galhos menores, triturados, né, folhagens, que vão para jardins urbanos, né, o que é muito interessante, só que de certa maneira é um downcycling, né, você está diminuindo o valor desse resíduo. E a queima também, principalmente nas áreas de periferia e nas áreas mais carentes, o uso de podas e de até árvores cortadas
para geração de combustível para pequenas pizzarias, nesse caso agora da grande alta do gás, para cozimento de alimentos em casa, e algo que gera também um excedente aí de carbono. E muito pior do que isso, simplesmente essas madeiras demandam um grande valor na hora de transporte para o setor público, em termos de logística. Por quê? São madeiras muito pesadas, difíceis de carregar, têm que ser levadas, às vezes, em outras cidades. E, além disso, muitas vezes essa madeira de alto valor agregado, muito superior a um eucalipto, a um pinus que a gente compra, às vezes, uma Leroy Merlin por um preço exorbitante, essa madeira fica lá apodrecendo e emitindo a molécula de metano, que é 20 vezes mais prejudicial do que o gás carbônico em termos de aquecimento global, né? Em termos de geração do efeito estufa. E é aqui que entra a nossa empresa, né? Nós descobrimos que 30% desses resíduos, no geral, do seu volume, ele pode ter destinações muito melhores, né? Podem ser feitas confecções desde pequenos objetos até grandes estruturas, né? Dependendo do tipo de árvore, do tipo de madeira, que não existe madeira ruim, né? O que existe é uma aplicação errônea da madeira, um tratamento errôneo, e a partir disso você consegue explorar uma grande miríade aí de madeiras e de possibilidades de objetos. Do micro ao macro, nós atuamos no seguinte: nós temos 3 frentes de atuação, né? São produtos, serviços e a rede. E o que seria isso? O produto seriam os objetos, né, de determinados tamanhos, variados tamanhos. Serviços seriam, por exemplo, na parte educacional, de workshops. E rede seria a integração de vários tipos de atores e participantes desse universo da madeira, né? Desde artistas, artesãos, marceneiros, alunos, professores, todos ao redor da solução e valorização desse resíduo que tanto aflige o nosso dia a dia nas cidades, né? Experiências nacionais de sucesso, dentre as várias que nós temos, são essas apresentadas aqui. O Madeira Urbana, que é de Campinas, ele faz esse serviço de uma maneira muito profissional, muito interessante, e mais voltada a design de alto valor agregado, né? Com as peças de supressão e de poda. Tem também o nosso parceiro, que é o Pedro Petri, de Itu, que ele é um dos primeiros atores dessa cadeia no Brasil, há cerca de quase 40 anos atuando nessa área de valorização de madeiras de poda. E tem também a Ecofábrica Criativa de Santos, que é uma iniciativa premiada nacionalmente, nesse termo mais voltado à área de serviços, né? Eles fazem capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social e visando a inserção desses conhecimentos de marcenaria e de madeiras para essas pessoas, né? Tem aqui as experiências dos alunos de design. Tem essa cadeira que foi feita de leucena, que é aquela espécie invasora que é muito presente nas cidades, mas que é uma espécie muito dura e que é muito interessante. O resultado, né, foi de uma aluna que era aluna do curso. Tem o banquinho 3G feito com as tipuanas, que caem muito na cidade de São Paulo e em várias cidades do Brasil, foi feito em um workshop nosso. E outros brinquedos feitos por alunos de graduação também. O da Pod, especificamente, ele projetou alguns objetos experimentais para testar os limites de aplicação na madeira, né? No caso, eu projetei a luminária Corcovado, que ela simula o nascer e o auge e o pôr do sol, né, por meio do movimento da haste e intensidade do dimmer. Projetamos também um abridor de livro, segurador de livro, né, que é um objeto que já existe, mas que chamou muita atenção da gente, que mostra que um objeto muito pequeno também pode ser fabricado com isso. E tem também a luminária Cibicaia, que foi feita
produzida com uma base de poda de sibipiruna, que é quase que onipresente nas cidades brasileiras em termos de urbanização, perdão, em termos de arborização. Tem aqui o workshop, que a Gabi pode falar um pouquinho melhor. Como o Felipe falou, a gente trabalha nessas 3 frentes diferentes e eu sou estudante de arquitetura, o Felipe é formado em design, então a gente tem esse viés do produto, mas a gente entende que, mais do que o produto, é importante você criar experiências que envolvam essa temática. Então, uma das formas que a gente mais atua também é workshops. E a gente já realizou 3 workshops até agora, em parceria com o Podalab, que é esse grupo de pesquisa que eu falei no começo, da Universidade de São Paulo. E neles a gente também explica, tem toda essa parte teórica, conscientizando as pessoas sobre o tema dos resíduos arbóreos urbanos. E a gente, de alguma forma, usa esses resíduos para produzir banquinhos, caixas, e é sempre uma experiência muito interessante. Os workshops, 2 deles foram dados com alunos da própria USP, e outro a gente deu no Fórum de Saberes Artesanais em Ubatuba. Foi um evento super, super legal, com grande diversidade de pessoas, e a gente é sempre uma troca, né? Ao mesmo tempo que a gente tenta passar um pouco do que a gente entende ser importante, a gente sempre recebe um feedback muito bom, e a gente percebe que, ainda que não seja um assunto muito discutido nas cidades, já existem pessoas que pensam e trabalham com isso. Em pequena escala, às vezes um morador vê um galho caído, vê um tronco, e por si mesmo já pega e quer aproveitar aquele material. Então, eu não sei se estou me adiantando na apresentação, mas isso é algo que é natural nosso também, a gente ter certa empatia com esse material, ainda que nas cidades isso seja um pouco perdido. E é isso que o da Poda entende como sendo a nossa missão, assim, além de achar um destino mais valoroso para essas madeiras, também intensificar essa relação de empatia que a gente tem com o tecido urbano da cidade, né? Bem, essa parte da rede, né? E o que seria essa rede? Seria o alcance máximo do design a serviço da humanidade e usando das tecnologias e dos materiais e recursos a seu favor, né? Partindo do canto superior esquerdo, seria a podossupressão, em seguida seria a destinação, né, para os locais, saber se existe alguma espécie de objeto metálico ali, né, porque ele pode danificar. Em seguida, a diferenciação de espécies, porque é muito importante, cada um tem o seu tipo, diferenciação por tamanho, depois o descasque, depois a parte de serraria, e aí então, depois da parte de serraria ali embaixo, já vai para a questão da compostagem. Aqui, a madeira que já foi serrada e pronta, ela passa por um processo contra os organismos xilófagos, e em seguida a secagem, já fica uma madeira pronta. O que mais que tem de cadeia aqui? Depois da madeira cortada, ela segue as suas partes não muito nobres para trituração e a compostagem, e também ela pode ser usada para fabricar briquettes, que vão ser usados para a população usar como uma espécie de combustível, né? E o da poda poderia entrar também como um agente educacional que tanto distribui esses objetos ou ajuda a produzir e também ajuda a fomentar essas iniciativas educacionais, né, nos vários tipos de lugares, de órgãos, escolas. E eu acho que isso que seria a ferramenta-chave para a melhoria desse tipo de problema em escala nacional, né? Não existe nenhuma iniciativa 100% integrada no Brasil que represente isso. Existem algumas iniciativas de prefeitura que visam somente a parte do resíduo, né? Por exemplo, a Serraria de Guarulhos, que economizou R$500 mil por ano em termos de destinação de resíduo.
mas não necessariamente todos os atores da cadeia entram no meio, não necessariamente existem projetos de educação e capacitação nesse sentido. Em caso de qualquer dúvida, por favor, nos procure. Gostaria de convidar todos a assistir a nossa microsérie, que foi documentada pela Cadenza Filmes, em parceria com o Art Design Kendu e o Museu do Amanhã. Nós fizemos um lançamento na quarta-feira lá no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, foi muito interessante. E eu posso passar o link para vocês, assim como o link do nosso site, caso alguém queira consultar também. E é muito interessante o documentário, porque vocês podem ver outras iniciativas também nesse sentido de aproveitamento de resíduos. E é isso daí. Muito obrigado a todos. Projeto lindo, gente. Projeto lindo. Ó, aplaudindo de pé. Parabéns. Vamos Parabéns, debater pessoal. mais sobre o da poda na roda de conversa, tá? Então, fiquem aí com a gente até o finalzinho para a gente trocar mais ideia, porque tem várias coisas aqui.